Boa tarde a todos, boa tarde a todas. São 15h30. 8 dias atrás a gente leu esse mesmo evangelho. Não, a gente leu o evangelho de Marcos, hoje é de Mateus. Mas mesmo sendo a mesma passagem, a gente tem algumas coisas que são interessantes para serem refletidas, para serem pensadas, né? Então, é uma... Oi, Jane, paz e bem. Maria Alice, paz e bem. Fátima, paz e bem. Boa tarde, Maria Alice. Sabe, estava dando um probleminha aqui, mas agora acho que está entrando. Boa tarde, Jane. Acho que agora está entrando. Deu um negócio aqui, ficou até sem câmera, tempo aqui, um negócio estranho. Oi, André. Paz e bem. Torres, está querendo participar ao vivo? Quer dividir a tela comigo? Confirma que eu ponho você aqui. Que outro dia pediram para participar, eu abri a tela, a pessoa não queria não, ela colocou por engano. Vamos ver se funciona. Mandei aí para você. Ó, tamo juntos. Tá no trabalho, né, Torre? Oi? Você tá no trabalho, tá de máscara? Nada, tô no hospital. Aí, ó. Hospital? É, O que fazendo houve? exames aqui. Ó, os escoteiros estão entrando aí, ó. Boa. É mesmo. Eu Oi, nem Kenny, vi. tudo bem? Ó, entrou mais alguém aí, deve ser conhecido seu. É, o pessoal tá animado. Trazendo a popularidade aqui pra tua live. Eu agradeço. A reflexão hoje é interessante, porque a gente vai ler uma leitura que foi lida na missa outro dia. Oi, Lotus. A gente vai, mas a gente, na missa foi lido há uns 8 dias atrás, o Evangelho na versão de Marcos. Hoje a gente vai ler na versão de Mateus. Né? Mas existe aqui uma coisa que é muito interessante para a gente discutir, né? E que a gente vai abordar hoje, que a gente não teve oportunidade de abordar da outra vez. Vamos dar mais um minutinho para chegar mais alguém que tenha por aí, né? E aí, durante eu faço a leitura, eu vou começar a reflexão e você está livre para dar opinião durante a reflexão, hein? Você Tá bom, pode mas eu acho que usar. eu vou deixar isso pra outra vez, que eu tô aqui no corredor, né? É melhor não perturbar as pessoas aqui falando. É complicado, faz sentido. Mas Faz já sentido. valeu pra dar um alô pra você aí. Isso. Vamos nós, hein? Eu vou começar a leitura agora. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Enquanto Jesus estava falando, um chefe aproximou-se, inclinou-se profundamente diante dele e disse: Minha filha acaba de morrer, mas vem, impõe tua mão sobre ela e ela viverá. Jesus levantou-se e o seguiu, junto com seus discípulos. Nisso,
Uma mulher que sofria de hemorragia há 12 anos veio por trás dele e tocou a barra do seu manto. Ela pensava consigo: se eu conseguir ao menos tocar o manto dele, ficarei curada. Jesus voltou-se e, ao vê-la, disse: coragem, filha, tua fé te curou. E a mulher ficou curada a partir daquele instante. Chegando à casa do chefe, Jesus viu os tocadores de flauta e a multidão alvoroçada e disse: retirai-vos, porque a menina não morreu, mas está dormindo. E começaram a caçoar dele. Quando a multidão foi afastada, Jesus entrou, tomou a menina pela mão e ela se levantou. A notícia espalhou-se por toda aquela região. Palavra da salvação. Enquanto eu estava lendo, o Djalma, a Doraci e a Fátima entraram. Paz e bem para vocês. Como eu havia falado, a gente leu recentemente essa mesma passagem no Evangelho de Marcos. E aí, algumas pessoas, assim, desavisadas, vão dizer que existem contradições. Bernardo, no Evangelho de Marcos, a criança, quando o pai pediu o socorro, a criança estava doente. No Evangelho de Mateus, a criança tinha morrido. Isso é uma contradição. No Evangelho de Marcos, Jesus fala Talita Cam, ou Talita Cum. E no Evangelho de Mateus ele não fala nada. Isso é uma contradição. Sabe, pessoal, tem uma coisa muito interessante. Oi, Ricardo, paz e bem. Existe uma coisa muito interessante que as pessoas não sabem. Mas a contradição, ela reforça a veracidade. Né? Charlon, paz e bem. Mas como assim a contradição reforça a veracidade? Eu não entendo isso. Porque, na verdade, se a gente for descrever alguma coisa, as pessoas não descrevem absolutamente igual. A não ser que elas tenham combinado a versão. Sabe? Por exemplo, a polícia, quando interroga os criminosos, se os criminosos falam tudo exatamente igual, eles sabem que é mentira. Entendem isso? Né? Então, se Mateus tivessem acertado uma historinha, provavelmente a historinha era igual nos dois. Né? Se vocês mesmos façam essa experiência, né? Escolham um fato que vocês participaram, né? Escrevam no papel o fato e comparem com outras pessoas, vocês vão ver que vocês não falam exatamente a mesma coisa. Oi, Ricardo Furtado. Paz e bem. Então, essa é a primeira coisa. Mas tem uma coisa mais importante que isso. E que hoje eu resolvi trazer para a discussão, para a nossa reflexão. Porque eu acho que é um tema cada vez mais atual. Né? E é um tema que a gente precisa abordar. Vamos entender uma coisa. Essa passagem é uma passagem onde Jesus se mostra subversivo e revolucionário. Hã? É, subversivo e revolucionário. Ele mostra a profunda revolução que ele é e a profunda subversão que ele é. Em que sentido? A sociedade que Jesus vivia era baseada em leis, em regras. E é duro dizer, mas essas leis e essas regras, elas atentavam contra a dignidade do ser humano. Nesse episódio, por exemplo, você tem duas mulheres. Uma mulher hemorriça, né? Uma mulher que tinha uma hemorragia
O termo se refere a uma hemorragia ginecológica. Provavelmente hoje seria um mioma, uma endometriose, a gente não tem certeza. Provavelmente um mioma. Mas a mulher, quando sangra, na lei dos judeus, ela se torna impura. Olha só. Só porque a mulher tem um sangramento ginecológico, ela é impura. E mais, se ela tocar em um homem durante este tempo, ela torna o homem impuro. Essa mulher, na verdade, ela corria um risco de vida, porque é muito provável que uma mulher impura tocando num homem que não é o seu pai, não é o seu esposo, ainda mais um rabino, um profeta, como muitos acreditavam que Jesus era, as pessoas não tinham certeza que Jesus era o Filho de Deus, só muito poucos tinham essa visão. A maior parte deles achava que Jesus era um profeta poderoso. Se lembra até que perguntaram isso? Quem os homens dizem que é o filho do homem? Ah, Elias, João Batista, Jeremias. Estão entendendo? Achavam que era um profeta. Então, uma mulher impura tocar num profeta e tornar o profeta impuro. Sabe o que haveria uma boa chance de acontecer com ela? Ela ser maltratada, espancada ou até morta. Porque isso era uma coisa que não se faz. Não é? Até hoje, grupos judeus muito conservadores, muito conservadores, as mulheres não tocam nos rabinos. É impressionante, porque ela pode estar impura e aí ela tornaria o rabino impuro. Olha o que acontece. Então, na sociedade dos judeus da época, a mulher não valia nada. A mulher não tinha direito de sair de casa desacompanhada. Né? Se saísse, deveria ser a menina moça. Né? A mulher casada, então, sair sem o esposo, só se fosse para ir lá comprar alguma coisa e se o esposo autorizasse. Se o esposo dissesse não, ela não podia ir. A mulher não tinha direito, por exemplo, se 10 mulheres vissem um assassinato, elas não podiam falar na corte, porque não era considerado testemunha válida. Se a mulher tivesse na igreja e tivesse uma dúvida com o que o rabino falou, ela não podia perguntar ao rabino. Aliás, a mulher não devia nem falar com outro homem sem autorização do esposo. Então, a mulher, na época, não valia nada. E, assim, a dura verdade é que, por exemplo, a lei daquela época dizia o seguinte: você não pode cobrar imposto do empréstimo se você emprestou para um judeu. Mas se você emprestou para um pagão, você pode cobrar sim. Ou seja, havia na lei dos judeus duas classes de pessoas. Existe o judeu e o resto. Né? Ou seja, a sociedade dos judeus era uma sociedade machista. Entendeu? Era uma sociedade tão machista, mas tão machista, que o machismo fazia parte da sociedade dele. As leis eram machistas, as leis tiravam a dignidade das mulheres. Do mesmo jeito, né, que a lei, ela, por exemplo, não permitiria que Jesus entrasse na casa de um pagão. Se Jesus entrasse na casa de um pagão, ele se tornaria impuro. Então, você imagina, você é um médico e um pagão está passando mal, está muito doente, você vai na casa do pagão para cuidar dele. Você é impuro. A lei era assim. Ou seja, a lei da época era uma lei que ia contra a dignidade do ser humano.
Bernardo, mas qual o problema disso? O problema disso é que Deus não fez seres humanos diferentes. Deus não fez seres humanos de primeira classe, ou de segunda classe, ou de terceira classe. Vocês se lembram que Pedro fala, pouco antes de batizar Cornélio, agora sei que Deus não faz acepção de pessoas? E o próprio Jesus não fala, Deus faz nascer o sol para os bons e os maus e a chuva cair sobre os injustos e justos? Entende? Não, na visão de Deus, a dignidade de todo ser humano, independente de qualquer coisa, é igual. Oi, Cláudio. Qualquer coisa, nada tira a dignidade do ser humano. Então, a lei que eles tinham ia contra a dignidade do ser humano, então ia contra a própria concepção divina do indivíduo. Papa João XXIII, na encíclica Pacem Terris, ele fala claramente que a dignidade humana é dom de Deus, corrompido pelo pecado original. Então, o pecado original que distorce a natureza, distorce toda a realidade, atenta contra a dignidade humana. Mas a dignidade humana foi resgatada. Por quem? Está lá. Assumida e resgatada por Jesus Cristo, na sua vida, paixão, morte e ressurreição. Então, nós que seguimos Jesus, temos que assumir um compromisso a favor da dignidade humana. E, acima de tudo, contra qualquer lei ou estrutura que atente contra a dignidade humana. Pode ser legal, pode ser está dentro das leis, das regras, mas vai contra a dignidade humana. Nós somos contra, nós deporemos contra, nós falaremos contra. Então, por exemplo, no meio dessa pandemia, a gente tirar pessoas das suas casas. Ah, Bernardo, mas elas ocupam terreno ilegalmente. Eu sei, não estou discutindo isso, mas eu não posso jogar uma pessoa na rua. Entende? Mas, Bernardo, isso tem a ver com a religião? Tem. Tem. Porque Jesus, ele não veio à Terra e viveu na Terra como uma pessoa que ficava só no templo. Jesus tocou a filha desse homem, que a gente sabe por Marcos, que se chama Jairo. Ele tocou nela, mas ela estava morta, não estava? Se você toca no morto, você se torna impuro. E Jesus teve medo de tocar nessa moça? Não, porque a vida dela é mais importante. A mulher hemorriça, ela se torna, se você tocar nela, se ela tocar em você, você se torna impuro. Jesus a recriminou, a repreendeu, deu bronca nela? Não. Coragem, minha filha, você está curada. Quase que falou assim, epa, vamos fazer uma festa aqui, a mulher está curada. Só não faz isso porque Jesus não gostava de aparecer. Então, mesmo a lei dizendo que Jesus se tornava impuro, ele não abre mão de ir de encontro a essa pessoa. Como outro dia Mateus nos contou que diziam que Jesus estava blasfemando quando curou os pecados. Oi, Everton, paz e bem. Isso não existe. Isso não existe. Se a lei diz que um ser humano não é digno, a lei está errada. Se a lei diz que um ser humano é inferior ao outro, a lei está errada. Se algo na sociedade diz que uma pessoa merece desprezo, que uma pessoa não merece ser respeitada, cuidada, protegida, a sociedade está errada e nós devemos nos colocar contra ela. Nós devemos ser pessoas que vamos contra o machismo, contra o racismo, contra qualquer ismo, qualquer forma de discriminação, né? A apropofobia, né?
o nojo, o sentido de horror frente ao pobre. Né? Tem gente, quando eu era garoto, tinha um quadro do Chico Anísio, de um político corrupto que dizia que pobre tem que morrer, ele falava assim. Né? Nós não podemos concordar com qualquer lei que coloque as pessoas pobres, miseráveis, em risco. Ah, Bernardo, mas e se não for lei? Se alguma coisa tira a dignidade do pobre e miserável, nós devemos ser contra. Nós devemos ser contra até a arquitetura hostil. Vocês sabem o que é arquitetura hostil? Existe, por exemplo, hoje, gente que faz banco na praça que não permite que o mendigo durma no banco da praça, só para ele não dormir lá. Ah, Bernardo, mas você acha correto isso? Eu acho. Porque eu não acho muito mais injusto o meu irmão dormir no chão. O certo mesmo era que a sociedade desse uma casa para ele. Ah, Bernardo, mas a gente vai ter dinheiro? A gente tem que pensar. O que não pode é a gente dizer que segue Jesus e relegar as pessoas ao segundo plano. Dizer que segue Jesus e achar que uma pessoa, por ser isso, aquilo, aquilo outro, merece apanhar, merece sofrer, merece passar fome. Nada disso é justo. Nada disso é certo. Né? Um especial, oi Luiz, um especial cuidado que nós devemos ter, né, com aquelas pessoas que acham certo, por exemplo, agredir os outros. Ah, fulano é isso, é aquilo, então vamos dar umas pancadas nele, vamos dar uma coça nele para ele aprender. Então, não, não é assim, não. Isso não está certo, pessoal. E isso tem tudo a ver com a leitura de hoje. Porque se Jesus fosse seguir a lei, ele mandava aquela mulher que tocou nele, expulsava aquela mulher a pontapé, entendeu? Ou pegava um galho para enxotar ela, para nem tocar nela. Mas Jesus não vira e trata aquela mulher assim. Pelo contrário, ele vira e fala assim: coragem, filha. Olha bem, ele estabelece uma relação afetuosa. Filha. Né? Coragem, filha. A tua fé te curou. Ele não recrimina a mulher. No Evangelho de Marcos fala assim: a mulher tremendo afirmou que foi ela, porque ela estava com medo da represária. E Jesus trata aquela mulher com amor, com carinho, com afeto, porque acima da lei está a dignidade do ser humano. Acima da lei está o amor de Deus por cada um de nós. E nós temos que ter o mesmo amor para as pessoas com quem a gente convive. Amém? Bom, pessoal, essa é a reflexão de hoje. Eu acho que eu me animei, devo ter falado um pouquinho mais do que devia. Deixa eu ver aqui a hora. Não, ainda está na hora que eu me proponho fazer, que eu gosto de acabar por volta das 4 horas, né? Fátima mandou um amém com mãozinha de oração. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aproveitado. Né? Se alguém quiser fazer alguma observação, quiser falar alguma coisa, nós estamos aí à disposição. Né? Hoje algumas pessoas entraram. Oi, Denise. O Denise está mandando um amém também. A outra Fátima, amém com mãozinha de oração. Hoje algumas pessoas entraram porque o André dividiu a tela comigo um pouquinho, né? E aí algumas pessoas a mais ouviram. Então, todo dia, 15h30, eu estou aqui, pessoal. Todo dia, 15h30, eu faço uma reflexão de meia hora, rapidinho, sobre o Evangelho e aplico o Evangelho nos dias de hoje. Porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Por ser viva e eficaz, ela sempre pode nos trazer uma reflexão, né? A Fátima está dizendo muito bom, Djalma e Doraci estão mandando amém com mãozinha de oração. Gabor acabou de entrar. Paz e bem, Gabor, fica aí que você ainda pode receber a bênção. Já acabei a reflexão de hoje. Então, todo mundo sabe, todo dia, 15h30, entre 15h30 e 16, 16 e pouquinho, eu estou aqui para fazer uma reflexão com as pessoas, tá?
Diane está mandando amém com mãozinha de oração. Bom, pessoal, vou me despedir de vocês. Tá? Torre, dividir pouco tempo. Mas você não pôde dividir, né, Torre? Que no lugar que você estava ficava complicado, né, Torre? Mas eu gostei que entrou um grupo grande aí de amigos seus, né? Um dia desse, quando você tiver um tempinho, Torre, vamos dividir uma live. Você faz a reflexão comigo, tá? A gente está aí para isso. Né? Algumas pessoas já fizeram partilhas aqui, entraram na partilha e fizeram falas muito boas. Quem sabe se não um dia desse, hein? Tá? Vou sair agora, vou deixar minha bênção antes, evocando uma pessoa que lutou muito pela dignidade dos outros, que foi Vicente de Paulo. Tá? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Vicente de Paulo, desça sobre vós e permaneça para sempre, Deus, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Vou cobrar, já é um dia de dividir a live comigo, hein, Torre? Então se prepara aí, escolhe o dia. Quem puder, fique em casa. Quem tiver que sair, faz que nem o Torre. Máscara, tá? Teve oportunidade, pintou a chance, qualquer vacina, em qualquer braço, tudo é bom, tudo é dom de Deus. Hoje e sempre. Glorifiquem o Senhor com a vossa vida. Vão em paz e que o Senhor vos acompanhe. Até amanhã, às 15h30. Beijos e bênçãos. Tchau, tchau.